Mais um vídeo sobre a Lei Maria da Penha. Vamos prosseguir. Artigo 23. Das medidas protetivas de urgência à ofendida. Nós terminamos a aula passada falando das medidas protetivas destinadas ao agressor. Medidas de urgência que obrigam o agressor. Agora, as medidas protetivas de urgência à ofendida. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas. Portanto, esse rol é exemplificativo e não taxativo, porque outras medidas poderão ser aplicadas. 1. Encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou atendimento. Portanto, pode ser programa comunitário, aqueles programas, aqueles atendimentos que tem ali na própria assistência social do município, ou ainda programa oficial. Imagine que o governo tenha e tem programas específicos para proteger as mulheres contra a violência doméstica e familiar, assim como esses programas de proteção à testemunha. Nesse caso, o juiz pode, quando for necessário, encaminhar essas vítimas a esses programas de proteção comunitário e também oficial. Se cair na prova dizendo que é somente oficial, estará errado. 2. Determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor. Olha, o juiz, dessa forma, essa recondução da ofendida ao respectivo domicílio, ela vai acontecer após o afastamento do agressor e quando for necessária. O que acontece aqui? O oficial de justiça e até mesmo a polícia vai acompanhar essa mulher a fim de coibir novas investidas desse agressor contra essa mulher. Então, neste caso, o juiz poderá fazer isso se necessário. O oficial de justiça e a polícia vai acompanhar o retorno ao lar. Mas no inciso 3 é diferente. O juiz poderá determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo ainda dos direitos relativos a bens. Ela vai ser afastada do lar, mas não vai perder seus bens, não vai perder guarda dos filhos, nem o direito a alimentos, a prestação de alimentos por parte do agressor. Para que serve isso? Imagine aquela mulher que denunciou, entre aspas, denunciou o marido, e ela mora, o marido ele está envolvido com tráfico de drogas, por exemplo. Ele é alguém de influência que mora numa favela. Para ficar mais fácil a gente visualizar essa situação. Se essa mulher voltar para o lar, ela vai ser agredida, vai ser coagida, vai ser ameaçada, pode ser torturada e até mesmo morta. Então o juiz, ele percebendo essa necessidade, pode determinar o afastamento da ofendida do lar. Então vai guardando essas medidas que o juiz pode tomar em relação à ofendida. Então, olha, encaminhar a programa comunitário ou oficial, determinar a recondução acompanhada ao domicílio do oficial de justiça e polícia ou polícia. No 3, afastamento da ofendida do lar. E o 4, determinar a separação de corpo. Imagine aquela ofendida que está em dúvida. Neste caso, o juiz poderá determinar, ele vai determinar a separação de corpos. Separação de corpo. Está lá no Código de Processo Civil, a separação de corpos, como é uma medida cautelar. Isso aqui é uma medida cautelar que vem antes do divórcio, antes da separação definitiva. Então, nessa separação de corpo, como está no artigo 888 do Código de Processo Civil, lá está escrito que o juiz poderá ordenar ou autorizar, na pendência da ação principal ou antes da sua propositura, o afastamento temporário de um dos cônjuges da morada do casal. O juiz vai determinar o afastamento de um dos cônjuges dessa morada do casal por questão de segurança, enquanto a ação principal de divórcio e as outras ações não se concretizem, não cheguem ao final. Então, determinar separação de corpo. Guarde essas 4 medidas protetivas de urgência à ofendida. Depois nós temos no artigo 24
ainda das medidas protetivas de urgência ofendida para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher. O juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras. Olha, ele não precisa ali de aguardar a decisão, ou melhor, o final do processo. É uma decisão liminar, é uma decisão provisória. Então o juiz poderá decidir provisoriamente as seguintes medidas, entre outras. 1. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, obrigação de restituir aquilo que foi tirado. Ele diz: eu vou sair dessa casa e vou levar isso é meu, eu que paguei, saiu do meu bolso. Não, está ali na união. A união foi feita, por exemplo, com comunhão parcial de bens, comunhão total de bens. Ainda que seja separação de bens, aquilo ali foi constituído dentro da união, então ele não vai poder subtrair. Dessa forma, o juiz poderá decidir, determinar, até mesmo provisoriamente, liminarmente, essa restituição desses bens subtraídos. 2. Proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Imagine um casal que tem bens, imóveis em sociedade, e diante de uma separação, aquilo será repartido em partes iguais. O agressor tenta vender então e desviar aquele dinheiro para ficar com a parte total ou com a maior parte daqueles bens. Então o juiz pode proibir temporariamente que haja contratos de compra, venda e locação daquela propriedade ou daquelas propriedades que são comuns do casal. Agora, salvo expressa decisão judicial. Expressa autorização. Existe ali uma autorização judicial para venda, para locação, para contratos. Aí sim poderá ser feita. Salvo expressa autorização judicial, isso não pode acontecer. Leia isso, leia esse inciso e guarde essa parte final, porque nós faremos várias questões quando a gente terminar esses vídeos, e você verá que, salvo essas palavrinhas, elas tendem a cair na prova. 3. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Imagine que essa ofendida, ela concedeu uma autorização, ela assinou uma procuração em nome do seu cônjuge para que ele possa celebrar contrato, para que ele possa vender, para que ele possa alugar, para que ele possa fazer o que quiser com os bens em comum. Neste caso, o juiz poderá revogar, suspender todas essas procurações enquanto aquela pendência, aquele litígio não seja resolvido. Inciso 4. Prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Esse inciso 4 pode ser por diversos motivos, N motivos. Nós vamos dar um exemplo. Imagine que essa vítima, essa ofendida, era uma modelo. Ela foi agredida e ela tinha contratos de desfilar, de pousar para fotos durante determinado período. E por causa dessa agressão, dessa violência, ela não tem condições de desfilar ou de pousar para essas fotos. Dessa forma, o juiz pode determinar uma prestação de caução provisória. O agressor vai ter que depositar esse dinheiro, esse caução, em depósito judicial por perdas e danos. Olha, perdeu, ela deixou de ganhar, ela perdeu com esse contrato, não vai poder mais desfilar, não vai poder mais tirar aquelas fotos. Perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. É mais uma decisão que o juiz pode tomar. Neste caso aqui, é patrimonial. Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos 2 e 3 desse artigo. Então, a proibição de contratar, de vender e comprar e a suspensão das procurações conferidas pelo agressor, pela ofendida ao agressor. Nesses casos, comunica ao cartório
para que ele tome essas decisões, para que ele previna, para que ele não faça, não celebre estes contratos, para que eles não dê valor a essas procurações. Eu falei bem devagar nesses artigos 23 e 24. São dois artigos importantíssimos. Quando acabar esse vídeo, você pause, leia e releia sempre que puder esses dois artigos, os detalhes, onde tiver a palavra salvo, salvo expresso, autorização judicial, etc. Nós vamos agora falar das medidas, ou melhor, da atuação do Ministério Público, artigo 25. O Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. Já falamos que é titularidade do Ministério Público agora. Então, dessa forma, ele, quando não for fiscal da lei, quando ele não for parte, ele será, quando ele não intervir, quando ele não for parte, ele vai fiscalizar, ele vai intervir, ele atuar obrigatoriamente nessa demanda, nesse litígio, nessa pendência, nessa causa. Foi a ofendida que representou. Não foi o Ministério Público que deu início à ação. Não importa, o Ministério Público obrigatoriamente intervirá. Guarde isso, que é uma questão certa na prova. O Ministério Público, em toda causa civil ou criminal que tenha violência doméstica e familiar contra a mulher, o Ministério Público intervirá, ele atuará obrigatoriamente, ok? Artigo 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando necessário. Então, agora, não é o juiz, são aqui incumbências do Ministério Público. 1. Requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação e de assistência social, de segurança, entre outros. Qual a diferença do Ministério Público para o juiz? Vejamos no artigo 19, voltando, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, quem concede é o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. O juiz, ele decide, o Ministério Público, ele vai requerer, mas quem decide é o juiz. Guarde essa diferença. Portanto, no inciso 1, ele vai requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros. Quando for necessário, ele requisita. Inciso 2, fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar e adotar de imediato as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. Além de ser dono da ação penal, o Ministério Público é um fiscal da lei. Então, a lei deu a ele, a incumbência, deu a ele a obrigação de fiscalizar estabelecimentos públicos e particulares que venha atender a mulher em casos de violência doméstica ou familiar e adotar de imediato as medidas administrativas ou judiciais. É somente medidas administrativas, como, por exemplo, requisitar o fechamento daquela instituição? Não, isso é uma medida administrativa. Ou judicial, ele vai apresentar uma denúncia de violência daquela instituição ali ao juiz, medida judicial. Então, pode ser administrativa, pode ser judicial, cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. Está havendo ali abuso por essas instituições. Essas instituições estão insalubres. Medidas administrativas, fechamento. Medidas judiciais, vai apresentar uma denúncia ali de maus tratos, por exemplo. 3. Cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Este cadastro feito pelo Ministério Público, ele é divulgado e serve de parâmetro depois, posteriormente, para novas medidas públicas a serem adotadas. Então, esse cadastro é levado ao público, é divulgado pela mídia e ele visa justamente isso, a formular, a rever a lei, a rever a aplicação da lei. Cabe a quem? Ao juiz? Pode cair na prova, perguntando se é o juiz, se é algum conselho. Não, cabe ao Ministério Público fazer esse cadastro
de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. O artigo 27 diz o seguinte: da assistência judiciária. Vejamos que estávamos falando do Ministério Público, agora assistência judiciária. Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19 dessa lei. Isso vai cair na prova, preste atenção. Para que uma mulher ofendida venha solicitar uma medida protetiva de urgência, ela não necessita de advogado. Vejamos que as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público. A mulher solicitou uma medida protetiva de urgência. O juiz viu que era necessário, ele vai tomar essa decisão. Não necessita da presença do advogado, ok? Medida protetiva de urgência, artigo 19, não necessita de advogado. Agora voltamos para onde estávamos. Salvo o que nós tínhamos acabado de ver, artigo 19, medidas protetivas de urgência em todos os outros atos processuais cíveis e criminais. Vai cair na prova dizendo que em todos os atos criminais é necessário a presença do advogado, salvo na esfera civil, que é facultativo. Não, todos os atos processuais cíveis e criminais, a mulher em situação de violência e familiar deverá estar acompanhada de advogado. Se não estiver, aquele caso poderá ser nulo, poderá ser anulado aquele ato processual, salvo medida protetiva de urgência. Você tem que guardar isso, é importante também para a prova. Artigo 28. É garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços de defensoria pública ou de assistência judiciária gratuita, nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. Lógico que tem que ser humanizado. A mulher está sob situação de violência, muitas vezes em trauma, em choque. Ela não vai saber nem muitas vezes descrever determinada situação. O atendimento tem que ser específico para aquele fim e humanizado. Mas o que é mais importante para a nossa prova? É garantida a mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso a serviços de defensoria pública e assistência judiciária. Nós já falamos sobre essa assistência e também sobre a defensoria pública. Ela não tem condição de contratar um advogado. A defensoria pública prontamente vai auxiliar, vai garantir a licitude daqueles atos processuais. O defensor público irá acompanhá-la, assim como o serviço de assistência judiciária gratuita. Importante saber que é nos atos em sede policial ou judicial. Em sede policial, durante o inquérito, durante a fase de investigação, durante ali a oitiva, antes de se tornar o processo. Concluiu o inquérito, o delegado de polícia enviou para o juiz. O juiz comunica ao Ministério Público. Então chegamos na fase judicial. Não é mais inquérito, agora já é processo. Em todas essas etapas estará presente o defensor público se a vítima ofendida não tem condição de contratar o advogado. Estamos falando de assistência judiciária. Artigo 29 da equipe de atendimento multidisciplinar. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e saúde. A lei trouxe a possibilidade, portanto, de serem criados juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Alguns lugares já possuem esse juizado e eles atuam com a atuação desses profissionais, área de psicologia, assistência social, jurídica e saúde. Estão acompanhando, essa equipe vão auxiliar o juízo da execução, vão compor o juízo da execução daquele local para que a mulher tenha o pleno acesso no mesmo local ali de tudo aquilo que ela necessitar. Saúde, ela pode precisar após uma violência, assistência social, assistência psicológica e jurídica gratuita, como a gente já viu, está presente a Defensoria Pública
e também assistencial jurídica. O artigo 30 vem dizer que compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito. Palavras como essa, isso aqui pode matar na prova. Por escrito ao juiz, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, mediante laudos ou verbalmente em audiência. A primeira vez que eu li isso aqui, eu falei, vou parar, vamos destrinchar isso aqui, porque isso pode ser problema na hora da nossa prova. Mediante laudos ou verbalmente em audiência e determinar trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e a adolescentes. Cuidado! Essa equipe multidisciplinar, ela vai receber a ofendida. Ela vai entrevistar a ofendida, vai avaliar traumas psicológicos, vai avaliar traumas físicos e a assistência jurídica vai acompanhar toda aquela situação, vai pegar todos os inquéritos policiais, todas as ameaças e vai formar não só o perfil ali do agressor, mas também um perfil da vítima, de acordo com aqueles traumas. E vai fazer um laudo, encaminhar ao juiz, ao Ministério Público e à Defensoria Pública por escrito. Esses laudos serão entregues por escritos. Agora, quando for na audiência é para ouvir, é para falar e para ouvir. Será verbalmente, mas será por escrito toda essa documentação revelando ali os detalhes daquela violência e da ofendida. E também, como diz a própria lei, desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltadas para a ofendida, agressor, também os familiares, com especial atenção a crianças e adolescentes. Então observe que é amplo o trabalho dessa equipe multidisciplinar. Integrada porque psicossocial, jurídica e saúde, psicólogos, assistência social, jurídica nós já vimos que defensor público está presente também e profissionais da área da saúde. Para encerrar esse vídeo sobre a equipe de atendimento multidisciplinar, artigo 31. Quando a complexidade do caso exigir avaliação mais aprofundada, o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado mediante indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. A equipe de atendimento vai dizer, juiz, necessitamos de uma perícia aí para um ginecologista especializado, por serviço de ginecologia não temos aqui. Então, o juiz vai autorizar. Quando for mais complexo ou exigir outros profissionais qualquer, precisamos aqui que seja feita um raio-x, precisamos que seja feita qualquer outro exame. Neste caso, essa equipe vai sugerir ao juiz e o juiz poderá determinar a manifestação de profissional especializado mediante o que? Indicação da equipe de atendimento multidisciplinar. Artigo 32. O Poder Judiciário, na elaboração de sua proposta orçamentária, poderá prever recursos para a criação e manutenção da equipe de atendimento multidisciplinar nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Existe anualmente, pessoal, existe um período de 4 anos o plano plurianual. Dentro desse plano plurianual, que é feito pelo Poder Executivo, é feita ali a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que servirá de parâmetro para a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é o orçamento que prevê receitas e despesas, quanto que será arrecadado e quanto que será gasto pelo governo. O Poder Executivo recebe do Poder Judiciário a sua parte, o seu pedido orçamentário. E o Poder Judiciário, na sua elaboração, antes de enviar para o Poder Executivo, poderá prever, então, a criação e manutenção da equipe multidisciplinar. Ele vai enviar ali para que seja anexado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, por fim, vai nortear a Lei Orçamentária Anual. Ok, pessoal? Terminamos aqui esse vídeo. Eu aguardo você na próxima aula, que a gente vai dar início à disposição transitórias no artigo 33. Muito obrigado e até a próxima.